Bem, pessoal, boa tarde. Bom, agora a gente vai dar continuidade ao conteúdo aí de história dos terceiros anos A e B. Muita saudade de vocês. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Na semana passada nós falamos lá sobre a Segunda Guerra Mundial. Vimos lá a ascensão dos sistemas totalitários de governo, né? Falamos sobre o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália. Também vimos lá o ultranacionalismo japonês, tentando se colocar como uma grande potência hegemônica, expansionista sobre a Ásia. Vimos o resultado da Segunda Guerra Mundial, que foi a entrada de duas grandes potências, né, em 1941, Estados Unidos e até a então União Soviética. Vimos que eles lutaram juntos, né, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, França e Inglaterra contra os alemães, né, os nazistas, os fascistas, os japoneses, enfim. E o resultado foi a vitória dos aliados, né? Então, Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra. Vimos o resultado da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, vimos também o trágico bombardeio com duas bombas atômicas, né, Hiroshima e Nagasaki, em 1945, onde Estados Unidos pôs fim, então, à guerra no Pacífico. E agora nós falaremos sobre o pós-Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, um outro conflito, eita, ser humano que gosta de uma treta, que gosta de uma briga. Então, olhem só, surgirá após a Segunda Guerra Mundial um outro conflito. Com o enfraquecimento da França, da Inglaterra, sobretudo da Inglaterra, que era o principal, era a grande potência hegemônica do mundo, nós teremos a ascensão de duas grandes potências militares e econômicas. De um lado, os Estados Unidos, e do outro, a União Soviética. Então, nós estamos falando de dois grandes gigantes que travarão um conflito a partir de 1945, que vai até a década de 90. Então, nós estamos falando da Guerra Fria. Por que ela se chama Guerra Fria? É fria porque não houve conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Houve, na verdade, uma campanha ideológica, houve conflitos em outras regiões do planeta, mas não houve um conflito direto de tropas americanas contra tropas soviéticas. Então, a Guerra Fria, eu destaquei aqui nesse slide para vocês, ela foi marcada pelas disputas entre Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro. Eles disputavam uma hegemonia sobre o planeta, destacando que Estados Unidos, uma potência capitalista, União Soviética, uma potência socialista. Então, esses dois grandes países, dois grandes gigantes, vão travar uma luta aí, uma batalha ideológica, mas também uma batalha, uma corrida, duas corridas importantes. Eu destaquei aqui para vocês a corrida armamentista e a corrida espacial. São essas duas grandes potências que vão travar esse embate. Então, eu destaquei nesse slide algumas informações sobre cada um desses países. Então, os Estados Unidos, qual que era o sistema econômico? O capitalismo. União Soviética, o socialismo, certo? Qual que eram os países que estavam alinhados a cada um? E diga-se de passagem, ambos os países estavam buscando cada vez mais países aliados
países que se convertiam ou ao socialismo ou que se alinhavam aí ao sistema capitalista. Então, os países integrantes do bloco liderado pelos Estados Unidos, Europa Ocidental, Canadá, União Soviética, a Europa Oriental, ou seja, o leste europeu, que faz fronteira com a União Soviética, a China, mas também Cuba, na América, né? Vietnã, Coreia do Norte, né? Então, aqui nós temos dois blocos muito bem definidos. Quais eram as estratégias? Então, cada um desses países lançaram programas econômicos. Que programas econômicos eram esses? Justamente para atrair países para o seu bloco. Então, os Estados Unidos prometeu recursos àqueles países que não se converteriam aí ao socialismo. A União Soviética ela lançou um programa para ajudar economicamente esses países alinhados ao socialismo. Então, para os Estados Unidos, o plano foi o Plano Marshall, esse plano voltado para empréstimos econômicos, para trazer apoiadores, países apoiadores. E olhem, o Brasil vai fazer parte dessa história aí da Guerra Fria, e nós vamos estudar daqui a pouco. E, do outro lado, a União Soviética criou um plano econômico chamado Comecon, que tinha esse objetivo de fornecer ajuda econômica, militar, de inteligência, para aqueles países que se alinhassem aí ao bloco socialista. E alianças militares, né? Então, no bloco capitalista, a criação da OTAN, e no bloco socialista, o Pacto de Varsóvia. E aí, pessoal, nós temos aqui o surgimento da espionagem, né? Então, a espionagem militar, o 007, lembram-se do James Bond? O James Bond ele vai surgir justamente em meio à Guerra Fria, né? O imaginário americano, o cinema, para defender o capitalismo do socialismo predatório, enfim. Então, de um lado, nós temos a CIA, né? Que é a inteligência, a agência de inteligência dos Estados Unidos, que tinha como objetivo investigar possíveis traidores, né, possíveis traidores aí americanos, estadunidenses, né, e do outro lado, a União Soviética criou aí, então, a KGB. Olhem só, ao mesmo tempo que nós estamos falando de uma disputa ideológica, ideologia, né, ideias, eu sou comunista, eu sou capitalista, enfim. Além disso, essas duas grandes potências, elas vão travar duas grandes corridas, as corridas armamentista e a corrida espacial. Então, olhem só, os Estados Unidos já dominava o uso das armas nucleares, e a União Soviética não vai ficar para trás. Então, a União Soviética ela fará os primeiros testes com armas nucleares em 1948. Parte aí da corrida armamentista. E cada um desses países, além do desenvolvimento atômico, vai buscar se armar, né? Então, produção de armas cada vez mais poderosas, cada vez mais destrutivas, e eles estão se armando para uma possível guerra, para uma possível terceira guerra mundial. Do outro lado, nós temos a corrida espacial. Então, a União Soviética saiu na frente. Ela lança satélites, né, tripulados por animais, por macacos, cachorros, que vão orbitar a Terra, mas quem chega à Lua pela primeira vez os Estados Unidos, em 1969, com a expedição Apollo 11. Então, nós teremos lá o Armstrong, né, pisando na Lua e fincando na Lua uma bandeira dos Estados Unidos. Então, essas duas corridas fizeram parte aí da Guerra Fria. E aí, galera, nós teremos aqui a questão alemã. A Alemanha,
ela foi considerada a grande culpada da Segunda Guerra Mundial. E aí, os aliados, que a princípio eram aliados ainda, então, Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra decidem, na Conferência de Potsdam, dividir a Alemanha em 4 zonas de influência. Então, o objetivo era afastar o risco de um retorno do nazismo. E aí, então, Estados Unidos ficou com seu território lá na Alemanha, a França ficou com seu território, a Inglaterra ficou com seu território e a União Soviética ficou com um pedaço lá da Alemanha. Com o tempo, essas rivalidades entre União Soviética e o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, essas rivalidades elas vão se acentuar. E aí, o Stalin, que era o líder da União Soviética, que, diga-se de passagem, foi um grande ditador, né? Um ditador sanguinário. O Stalin, ele vai decretar um bloqueio terrestre, né? Então ele vai dizer, aqui não passa mais remédios, não passa mais alimentos para o lado capitalista, porque necessariamente tinha que passar pelo lado onde a União Soviética tinha influência. E ele vai decretar, aqui não passa mais ninguém. E aí, os Estados Unidos, para peitar aí a União Soviética, vai criar uma ponte aérea. Então, por meio de aviões, alimentos, remédios, armas, etc., irão para a Alemanha Ocidental, ou seja, a Alemanha capitalista. E aí, galera, nós teremos o acirramento desse conflito entre Estados Unidos e União Soviética, capitalismo e socialismo na Alemanha. E aí, nós teremos a criação de 2 países dentro da Alemanha. Então, de um lado, nós teremos a República Federal da Alemanha, que era capitalista, liderada pelos Estados Unidos, e aí nós temos uma outra república, a República Democrática Alemã, que era socialista, liderada pela União Soviética. Pessoal, com o tempo, como os Estados Unidos, Inglaterra e França, eles vão começar a despejar muito dinheiro no lado ocidental, o lado ocidental vai começar a se recuperar mais rapidamente que o lado oriental da Alemanha, que é a Alemanha socialista. E aí haverá uma fuga de muitos alemães que estavam do lado de lá, do lado socialista, para o lado capitalista. E isso, para o Stalin, era inadmissível. Era uma vergonha perder alemães, cidadãos alemães orientais, né, ou seja, a Alemanha Oriental, que está ali, que faz fronteira com a União Soviética, era uma vergonha perder cidadãos alemães para os capitalistas. Qual que foi a sacada do Stalin? Melhorar a economia? Criar empregos? Valorizar a indústria? Não. Foi construir um muro. Então, em 1961, eu destaquei aqui para vocês, olha, os soviéticos iniciaram a construção do Muro de Berlim. Para evitar o quê, gente? A fuga da população do lado socialista para o lado capitalista. Essa imagem aqui mostra o momento em que o soldado de 19 anos decide pular o arame farpado, galera. Então, nós temos aqui, então, o surgimento da divisão da Alemanha Ocidental capitalista da Alemanha Oriental socialista. E o Muro de Berlim, ele é, com certeza absoluta, o símbolo do que foi a Guerra Fria. O Muro de Berlim, imaginem só, o muro, ele cortou casas, ele cortou prédios, ele afastou, por mais de 30 anos, famílias, amigos. As pessoas não podiam mais rever os seus parentes porque elas foram impedidas por conta da construção de um muro. Certo, galera?
Tudo bem? Então, essas são informações gerais aí sobre a Guerra Fria. Essa guerra que dura aí a partir de 1945 e vai até 1991, com a queda do Muro de Berlim. Na próxima aula, a gente vai retomar mais conceitos sobre a Guerra Fria. Gente, obrigado. Um abraço a todos. Se cuidem.